Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, dando sequência aqui à nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Labor do Nea, Magnus Carlsen. A partida anterior eu mostrei, aqui a gente está no match entre o Magnus Carlsen e o Sergei Karyakin, né, no ano de 2016. A partida passada eu mostrei a vitória do Karyakin contra o Magnus Carlsen na oitava rodada, depois de uma sequência de sete empates. A primeira vitória veio do russo, do Karyakin, na oitava rodada. Então, a nona rodada nós tivemos empate e a gente vai ver aqui a 10ª rodada. Vale dizer que o match são 12 rodadas, o Karyakin está na frente. Não é fácil a posição aqui do então campeão mundial Magnus Carlsen. Ele corre sérios riscos aí de perder o seu título de campeão mundial. Vamos dar uma olhada nessa partida, ela é muito importante, partida do match, 10ª rodada então. E a gente tem aqui, 10ª rodada, né? 10ª rodada. E a gente tem aqui então E4 pelo Magnus Carlsen, E5 pelo Karyakin e depois de cavalo F3, cavalo C6, o lance bispo B5, o Magnus Carlsen abrindo aí, fazendo a abertura espanhola. Cavalo F6, a defesa Berlim e depois de D3, bispo aqui em C5, C3. Aqui o Karyakin faz roque, bispo G5, H6, bispo H4 e o bispo volta aqui então para E7. Eu quando jogo de negras contra a Ruy Lopes, eu sempre gosto de jogar com esse bispo direto em E7 e não fazer ele via C5 e depois volta para E7. Ele vai ter que ir para E7 de qualquer jeito, né? Então, enfim. Mas quem sou eu, né? Aqui nós estamos vendo Magnus Carlsen e Karyakin. A partida continua agora com roque e D6 aqui para poder abrir o bispo de casas claras. Cavalo de bem em D2. Cavalo aqui em H5 propondo as trocas dos bispos. Bispo toma em E7, dama toma em E7 e agora cavalo aqui em C4 pelo Magnus Carlsen. Cavalo F4, cavalo E3 e agora dama aqui em F6. O Karyakin já colocando uma certa pressão na posição. Esse cavalo incomoda bastante aí em F4. Desenvolvimento muito bom aqui das negras. A partida continuou com G3. Cavalo em H3, cheque, rei H1 e agora cavalo aqui em E7, manobrando outra peça aí para a ala do rei. Tá ficando complicado aqui pro Magnus Carlsen, esse cavalo tá cravado, se ele sai daí cai em F2. Se bem que não é tão simples assim, porque daí a dama que fica com problemas depois, né? A posição não é tão fácil quanto parece para as pretas. Bispo C4 aqui pelo Magnus Carlsen, C6, agora bispo volta aqui para B3, cavalo G6 direcionando mais uma peça. Dama E2, a dama tem que continuar de olho aqui no cavalo de F3. A5 ganhando espaço, A4 não permitindo uma expansão maior. Bispo E6 e depois de bispo toma em E6, F toma em E6 e o Karyakin consegue abrir aí a coluna F. Tá com uma pressão enorme na coluna F com a dama aí com a torre. E o Magnus Carlsen vai para o lance aqui, cavalo D2. Olha só que legal esse lance do Magnus Carlsen, não ficando aí na pressão e deixando o peão aqui de F2, né? E aqui não é uma decisão muito fácil para o Karyakin capturar esse peão aí em F2. Existem 3 ataques, o cavalo, a torre e a dama, e apenas 2 defesas aqui, a dama e a torre. Então, claro que as pretas podem capturar esse peão, mas não é uma decisão fácil, porque esse cavalo vai ficar aí cravado depois. Se ele sair, cai a dama, né? Então não dá para tomar esse peão, até dá, mas tem que estar com o cálculo em dia, né? Com muito em dia, e na verdade as pretas não vão conseguir muita coisa aqui. Vão ter que tentar uma linha de empate. Seria até bom para o Karyakin um empate nessa altura do campeonato, mas enfim, não é tão fácil de achar essa linha de empate também aqui. Depois de cavalo toma em F2, não foi o lance jogado na partida. Rei G2, parece que as pretas têm um problema sério aqui, porque se esse cavalo sair, a dama tá caindo. E não dá para trazer mais uma defesa para esse cavalo. Então aqui as pretas perdem. Não necessariamente aqui dá para forçar um empate numa linha bem difícil. Seria o lance cavalo aqui em H4, dando cheque. E aqui, enfim, praticamente forçando, né? Porque se o peão toma aqui, na verdade aí as pretas ganham, tá? Se o peão toma aqui, ficam melhores. Se o peão tomasse aqui o cavalo nessa variante, viria a dama G6 com cheque. E o rei não tem mais para onde ir, olha só, o rei não pode capturar o cavalo, porque o cavalo está protegido, o rei não pode ir para F3, a torre não deixa, as casas H3 e H1 não estão disponíveis, porque o cavalo não permite, e o rei estaria em xeque-mate se não fosse
a possibilidade de defender agora aqui com o cavalo, né? Então seria cavalo aqui em G4, devolvendo o material, e depois de cavalo toma G4, ameaçando alguns cheques descobertos, rei H1 e dama aqui em H5, as pretas teriam recuperado as peças e estariam numa posição bastante superior por conta aqui da exposição do rei e dos peões fracos na coluna H. Tá? Então assim, as pretas teriam essa linha. Ah, mas então essa linha fica melhor. É porque depois, não necessariamente, porque depois aqui do lance aqui, cavalo aqui em H4 com cheque, a gente viu a linha do peão tomando o cavalo, mas aqui o melhor lance das brancas, na verdade, seria o lance rei G1, mantendo ainda toda a ameaça aqui. Agora esse cavalo estaria atacado, esse cavalo estaria atacado, esse cavalo está cravado, se ele sair cai a dama, né? Parece que as brancas então agora vão ganhar, mas agora teria cavalo H3 cheque, dando então mais salvando o cavalo com um tempo aí sobre o rei, e depois de rei H1, agora sim você fala, bom, agora não tem mais jeito aí para as pretas, porque agora o cavalo está atacado e a dama está atacada, agora chega, né? Acabaram-se os truques aí das negras. Na verdade, as pretas ainda teriam condições de empatar numa posição como essa com o lance dama em F2. Realmente é muito de se esperar que o Karjakin fosse para essa linha, né? Muito difícil realmente encontrar todos esses lances no tabuleiro, a não ser que você tenha feito uma preparação, né? Um estudo anterior. Mas no tabuleiro é realmente muito difícil. Aqui o que está acontecendo? Está ameaçando capturar em E2, né? Está ameaçando a dama. Pô, mas aí você está entregando tua dama na cara da torre, né? Então, por isso que eu falei que essa linha iria para o empate, porque depois de torre, toma em F2, viria cavalo, toma em F2 com cheque. Aqui não seria recomendável devolver material, a torre toma ameaçando aqui o cavalo, as pretas ficam com material a mais nessa posição, esse cavalo está caindo, mas estaria também caindo o cavalo de D2. Então aqui o melhor que as brancas poderiam fazer seria aceitar a continuação de cheque perpétuo com rei G1, cavalo H3 cheque, né? A torre está cobrindo tudo, cavalo está cobrindo G2, única casa seria H1 de novo, e aí cavalo F2, as pretas ficariam repetindo o lance e teriam um empate nessa partida. Né? Eu acho que se o Karjakin soubesse essa linha, talvez ele até jogasse, porque se ele ficar empatando aí no match, ele vence, né? Afinal de contas, essa é a 10ª rodada, ele está na frente, então o empate para o Karjakin seria um excelente resultado aí de negras ainda. Então, mas acredito que é muito difícil você achar essa linha toda aí no tabuleiro, né, de cavalo aqui em F2. Então o Karjakin continuou aqui com D5 e depois então de dama em H5, cavalo aqui em G5 voltando, esse cavalo estava atacado, e agora H4. O Magnus Carlsen anulou o ataque do Karjakin, tá ganhando espaço, tá expulsando pouco a pouco aí as peças, e depois de cavalo F3 algumas trocas, então cavalo toma em F3, dama toma em F3, cheque, dama toma em F3, torre toma em F3 e rei G2. Olha só, o Magnus Carlsen saiu do sufoco, não perdeu o material, né? Posicionou bem o rei agora, tá com tempo aí sobre a torre do Karjakin. Sensacional essa reviravolta aí do aperto que o Magnus Carlsen estava sofrendo. Torre volta para F7, torre de F aqui em E1, H5, cavalo aqui em F1, uma manobra interessante de cavalo aqui do Magnus Carlsen, ele quer colocar o cavalo em F3, rei F8, cavalo aqui em D2, rei E7, primeiro aqui com torre E2, possibilitando várias coisas com esse lance. Primeiro ele defende em F2, também permite no futuro dobrar aqui na coluna E, e também está querendo jogar com o cavalo em F3 em algum momento. Então o Magnus Carlsen, antes de abrir aqui o centro, ele vai juntando muita força para cima desse peão, ele quer colocar as duas torres e o cavalo pressionando E5 para aí sim abrir e depois capturar o peão. Vamos ver se dá tempo tempo do Karjakin se defender. Rei D6, trazendo mais uma defesa aí para o peão de E5, que é o peão alvo aí do Magnus Carlsen. Cavalo F3, torre de A em F8, e agora atacando duas vezes aqui esse cavalo. Cavalo G5 atacando a torre, torre E7, e agora dobrando finalmente as torres aí com torre de A em E1. Torre de F em E8 foi jogado e cavalo F3. A gente tem praticamente muitas das forças aí das negras protegendo a coluna E e muitas das forças de ataque aqui do Magnus Carlsen também na coluna E. Virou o ponto focal aí da partida. Cavalo H8 jogado aqui pelo Karjakin. É sempre um lance difícil de achar um recuo de cavalo, mas ele pode vir aqui para F7 e defender E5 também. D4 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. E toma D4, cavalo toma D4 e agora G6. Torre em E3, cavalo aqui finalmente em F7 e agora o lance E5. O Magnus Carlsen
restringe bem aqui a posição das negras, esse peão não pode ser capturado, está defendido pelas duas torres. Joga o rei para trás, ó, rei D7, e o Magnus Carlsen pouco a pouco vai ficando bem nesse final. Esse lance 5 foi fundamental agora para deixar as peças das negras bem restritas. E agora a torre F3, ameaçando entrar aqui em F6. Cavalo H6, torre F6, torre G7 defendendo o peão. Esse peão de E6 está atacado também duas vezes, mas por enquanto tem duas defesas. E agora B4, o Magnus Carlsen também criando ali problemas na ala da dama. A toma B4, C toma B4, cavalo aqui em G8 atacando a torre. Torre volta aqui para F3. E o Magnus Carlsen fica com cartadas na manga, ele pode tanto continuar com ataques na ala do rei, quanto pode jogar agora as peças para a ala da dama. E aqui então o Karjakin vai ter que ficar defendendo debilidades aí dos dois lados. E essa vai ser a estratégia do Magnus Carlsen. Vamos ver se vai dar certo. Cavalo aqui em H6, A5, cavalo aqui em F5, propondo as trocas. E aí eu te pergunto, você acha que o Magnus Carlsen deve ou não trocar aqui os cavalos nessa posição? Trocar os cavalos nessa posição só ajudaria o Karjakin, uma vez que ele está mais restrito. Aqui o Magnus Carlsen deve evitar as trocas e posicionar melhor o cavalo dele. Ele continua agora com o cavalo B3, procurando um posto bacana aqui em C5. Rei C7, cavalo aqui em C5, rei B8 e agora torre aqui em B1. O Magnus Carlsen está com uma posição muito boa, é o tipo de posição de domínio contra o adversário. Aqui ele pode calmamente melhorar a posição de cada uma das suas peças, que não tem como as negras entrarem na posição, não existem debilidades a serem exploradas facilmente aqui. Rei A7, torre aqui em D3, torre C7, torre A3, cavalo aqui em D4, torre D1 atacando aí o cavalo volta para F5, rei H3 melhorando um pouquinho a posição, cavalo H6, esse cavalo pode querer vir para G4, então F3, torre F7, vale dizer que por enquanto o peão está protegido, torre D4, cavalo aqui em F5 atacando a torre volta aqui para D2, torre H7, torre B3, veja como calmamente o Magnus Carlsen vai melhorando a posição de cada uma das suas peças, torre de E em E7, torre de D aqui em D3, torre H8, torre B1 e depois de torre de H aqui em H7, o Magnus Carlsen decide que é hora de partir aí pro ataque. Por quê, né? Que diferença faz? Esse lance aqui ele só traz um inconveniente. Essa torre não pode mais defender aqui em E6, porque enquanto ela estava aqui na oitava horizontal, ela a qualquer momento poderia ajudar aí na defesa de E6. Agora ela estando aqui na sétima, ela não ajuda mais. Então vamos ver como é que o Magnus Carlsen tira proveito disso. B5, depois de C toma B5, torre toma aqui em B5, e depois de D4, torre aqui em B6. E esse peão aqui, não existe mais um jeito muito fácil de você defender, a não ser que você fique muito passivo mesmo aí na posição, né? Porque, por exemplo, se esse cavalo for defender, tá caindo aqui em D4 também. Então não existe um jeito de defender esse peão. O Magnus Carlsen já começa a ficar melhor nesse final. Torre C7 atacando o cavalo toma aqui em E6, então faturando aí um peão extra. Torre aqui em C3, cavalo agora em F4 protegendo a torre, as brancas evitam capturar e permitir um contra-ataque das negras com a criação de um peão passado, então simplesmente cavalo F4 defendendo a torre, torre de H em C7, as pretas buscando algum contra-jogo, cavalo aqui em D5 forçando as trocas, dando um duplo aí nas torres, torre toma em D3 e agora cavalo toma aqui em C7. O Magnus Carlsen calcula bastante, vai para essa linha bastante corajosa porque cria aqui peões passados para os dois lados, né? Então fica bem difícil e bem perigoso de jogar aqui. Aqui o lance jogado foi rei B8, tá? Ô Rafael, dá para tomar aqui em F3, torre toma em F3? Aqui as brancas ganham imediatamente com o lance cavalo B5 cheque e depois de rei B8 A6 com um ataque mortal aqui, né? Aqui não tem muito o que fazer. Vamos jogar torre toma G3, por exemplo, rei H2, torre F3, só para exemplificar. Viria a torre aqui em B7 com cheque. E depois de rei C8, lance E6 aqui. E as brancas estão completamente ganhas numa posição como essa. Vamos olhar mais um pouquinho. Não foi assim que seguiu na partida, mas se você ainda não está convencido que as brancas estão ganhas aqui, torre F2, rei H3, torre A2, por exemplo, viria cavalo aqui em A7, rei D8, cavalo agora aqui em C6, fazendo essa manobra. Rei C8, portanto, e agora E7, ganhando muito material aqui para as brancas, né? Aqui, enfim, depois de torre toma em A6, o peão promove, né? Teria que jogar
Opa, bom, pode ser esse cheque aqui, rei G2, e aí cavalo tem que sacrificar aqui nesse peão. E seria um final vencedor aqui para as brancas, tá? Então, não é uma continuação muito simples, né? Mas a gente vê aqui que depois de cavalo também C7, as brancas têm esses ataques todos perigosos aí. Então aqui o Cariaquim prefere jogar mais seguro, rei B8 atacando aqui o cavalo, cavalo B5, rei C8 e agora torre toma aqui em G6. Torre toma em F3, rei G2 atacando a torre, vale dizer que a torre está protegendo aqui em G3 também. Torre B3 foi jogada atacando o cavalo em D6 cheque, cavalo toma D6 forçando aí a troca, torre toma D6 e torre E3. Aqui o Cariaquim vai para cima do peão passado do Magnus Carlsen, o Magnus Carlsen defende o peão com E6 e agora rei C7 atacando aí a torre e praticamente forçando aí a troca desses peões passados. A partida continua agora com torre toma D4, torre toma em E6 e torre D5. A gente tem um final onde o Magnus Carlsen tem 3 peões, o Cariaquim tem 2. No entanto, a posição das pretas é bastante passiva. O peão agora de H5 está atacado, torre H6 foi jogado e o rei aqui do Cariaquim está cortado da posição. A torre está numa posição passiva e o rei do Magnus Carlsen está numa posição bem melhor. E é exatamente assim que continua. Rei F3, rei aqui em B8, rei F4, rei A7, rei G5 atacando a torre, torre H8 e depois de rei F6 o Cariaquim abandona a partida, o Magnus Carlsen iguala. Aí o match consegue empatar, uma vitória, portanto, para cada um na 10ª rodada. Uma vitória importantíssima, né? Salvadora, diga-se de passagem. O Cariaquim estava com grandes chances aí de levar o match. Se ele vencesse ou empatasse essa partida, ia ficando cada vez mais difícil aí para o Magnus Carlsen. Com essa vitória, ele já dá aquela respirada. Então, uma vitória aí para cada um. E aqui, por que ele abandonou, né? Bom, o rei aqui está muito avançado, né? Essa torre está escrava defendendo aqui o peão. As brancas vão ficar com 2 peões passados daqui a pouco aí, conectados. Não tem como as pretas segurarem, né? Uma posição como essa. Exemplo, rei A6, rei G7. Vamos colocar aqui torre aqui em C8. Tá caindo já em H5. Né? E as brancas vão promover antes, né? Mesmo que as pretas vão para cima aqui desse peão. Não é fácil ainda capturar esse peão. Vamos jogar mais um pouquinho aqui, vamos dar cheque. Rei F7. Vamos jogar aqui com torre C3. Vamos para cima dos peões. Torre G5. Esse peão vai ser promovido, né? O rei vai ajudar. Vamos dar mais alguns cheques só para atrapalhar. Rei G6, torre C6. Vamos dar mais uns chequinhos aí para ser bem chato mesmo. Rei H7, torre C7. Enfim, gente, aqui vai ficar passando o lance, dando um monte de cheque, mas as brancas em algum momento vão conseguir vencer esse final, tá? Acho que vale a pena, se você não está convencido disso, vale a pena, bom, colocar essa posição aí no seu tabuleiro e tudo mais, e jogar esse final, tá? Aliás, fiquei com uma ideia agora, eu vou jogar esse final. Vamos colocar aqui, ó, continuar daqui, vamos jogar contra o computador, deu vontade de fazer isso, vamos fazer uma coisa nova aí no canal. Vou jogar essa posição contra o Stockfish e já adianto, não vai ser nada fácil jogar esse final aqui contra o Stockfish, mas você sabe que esses grandes mestres já sabem mais ou menos tudo que vai acontecer, né? Bom, aqui eu tô de brancas jogando contra o Stockfish nesse final e eu tenho que tomar cuidado para não perder aqui. Vamos lá, tô tomando cheque. Se a minha torre sair, cai o peão. Então eu acho que a minha ideia aqui vai ter que ser jogar com bastante paciência, né? Acho que eu vou ter que fazer uma coisa assim, ó. Tá bom? Vamos tentar essa linha aí. Vamos ver se dá para ganhar esse final aqui. Não vai ser nada fácil, não, contra o Stockfish. Mas eu vou tentar com essa ideia aqui. Por que eu não vou para cá agora? Porque senão cai meu peão, né? Então vamos para H5. Eu tô bloqueando meus peões aqui também. Mas eu vou tentar dessa forma aqui. Eu podia ter jogado torre ali também, né? Em F5 para cobrir os cheques. Mas vamos por aqui. Bom, jogou aí. Eu vou ter que tomar um passant, senão ele vai criar ali muitas possibilidades. E agora eu vou cortar o rei dele. Eu acho que é isso, tá bom? Então agora o rei dele estando cortado, não tem mais como ele segurar aí o avanço dos meus peões que vão ser apoiados aqui pelo rei. Tem que só ficar tomando cuidado aqui para não ficar levando cheque, nada disso, tá? Então tem que preparar aqui um pouquinho. Tá, ele quer dar alguns cheques. Aqui o próprio rei tá cobrindo a torre, dá tempo de eu jogar isso, eu tava ameaçando trocar. Né? Então agora ele não vai, ele pode me dar cheque que eu ganhei H4. O rei dele continua cortado aí da posição.
Se eu jogar aqui, ele vai continuar me dando uns cheques chatos. Em algum momento eu vou ter que deixar o rei dele entrar mais aí na posição. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Em algum momento ele não vai mais conseguir me dar cheque. Interessante. Será que eu fiz besteira? Mas vamos ver. Eu acho que aqui eu ainda ganho. Ali ele joga aqui, tá? Acho que essa continuação é boa. Que agora eu encosto aqui. Tá bom, agora dá pra eu fugir mais um pouquinho aí dos cheques. Vamos jogar com H6, eu ganho a casa de H5 aqui pro meu rei. Legal, o rei dele continua cortado da posição. E agora, será que eu já deixo o rei dele entrar? Porque agora eu quero jogar esse, ele vai vir com aqueles cheques de novo, né? Deixa eu ver se dá pra eu fazer a mesma manobra. Ele vai dar cheque, vem pra cá, tá? Dá pra fazer a mesma manobra. Vamos lá, não preciso deixar o rei dele entrar, não. Vamos fazer a mesma manobra aqui. Cheque, agora eu venho aqui. Se ele der mais um cheque, minha torre cobre. E se ele vier pra cá, eu avanço. Legal. Agora rei F7 ou F6, hein? Eu acho que eu posso jogar F6 e ir pra vir aqui pra G5. Depois jogar rei G7. Ou rei F7 é mais direto? Rei F7 e rei G7 promove, né? Acho que é mais direto. Vamos em F7. Aqui, só pra não levar cheque. E aí foi, né? Vamos lá, falta pouco. Tomar cuidado só pra não afogar aqui o rapaz, né? Vamos trocar as torres aqui e partir pro checkmate. Trazer o rei. Dama não dá checkmate sozinha. E vamos trazer o rei. Podia promover o peão e tal. Aqui tanto faz, né? Qualquer coisa vai ganhar aí. Checkmate na próxima. Beleza, gente. Espero ter mostrado aí de forma instrutiva. Mas, ó, algumas armadilhas aqui na posição, tá? Esse final aqui, se é o seguinte. Se eu cubro com a torre aqui um final desse, vai ficando mais difícil de jogar. Porque em algum momento vai cair esse peão, né? Se o meu rei passar para esse lado aqui da torre, cai peão também. Então tem que tomar só esses cuidados, tá? Tem que ter essa paciência aqui de tentar jogar o rei para cá e depois subir com os peões. Enfim, o importante foi cortar o rei também da posição. Se o rei dele entra, fica mais difícil também na posição de conseguir a vitória. Mas vocês viram que não tem muito segredo, não envolveu... São dois peões passados e conectados, né? Não é só não fazer besteira, né, pessoal? É só não se precipitar, faz os lances aí com calma, mas até contra uma máquina, contra o Stockfish 8, dá pra ganhar um final aí como esse. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Deixa eu falar sobre o match. Com isso, o Karjakin, o Magnus Carlsen conseguiu empatar aí o match. A 11ª rodada terminou no empate e a 12ª rodada também teve resultado de empate. Com isso, o match terminou empatado. E uma vitória apenas aí para cada um e 10 empates. E com isso, pela regra da FIDE atual, o desempate é feito em partidas rápidas. É o tie break, são 4 partidas de 25 minutos aí para cada um. E a gente segue então a nossa playlist da Saga dos Campeões do Mundo de Labor do Nea Magnus Carlsen com o tie break entre Magnus Carlsen e Sergei Karjakin no ano de 2016. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!